queria agradecer a compreensão, antes de mais, e sem mais delongas, dar início à nossa reunião. Hoje temos connosco o excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, o enfermeiro Luís Filipe Barreira, e também temos connosco a enfermeira Alexandrina Cardoso, que é presidente da mesa do Colégio de Especialidade em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica. Muito obrigada por terem vindo. Os vossos contributos vão ser muito importantes para nós conseguirmos analisar os dois projetos que estão neste momento em apreciação na especialidade e que se prendem com a Lei 33 de 2025 e desde já passar a palavra aos senhores deputados, sequencialmente, desde já passar a palavra ao enfermeiro Luís Barreiras, terá 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial, depois eu passarei aos grupos parlamentares aqui presentes e depois volta no final a ter mais 10 minutos. Muito obrigada, sem mais delongas, passo-lhe a palavra. Muito boa tarde a todos. Antes de mais agradecer a todos os senhores deputados e à Comissão de Saúde por nos receberem. É para nós uma enorme honra estar aqui presente e sem mais demoras. Nós gostávamos até do ponto de vista do enquadramento, até porque já tivemos, no fundo, duas pronúncias que, na altura em que estavam a conduzir a aprovação da Lei 33 de 2025 e que, na verdade, pouco foi tido em consideração relativamente à pronúncia que a Ordem dos Enfermeiros fez. De qualquer forma, do ponto de vista do enquadramento, é importante nós clarificarmos algumas questões de princípio e que para nós é indiscutível a necessidade de garantir e de promover cuidados cada vez mais respeitosos e mais humanizados no contexto do SNS e, naturalmente, da saúde materna e obstétrica em particular. E, portanto, nós entendemos que a lei que puder vir a ser aprovada, que devia ter este toque, no fundo, mais pela positiva do que propriamente pela penalização, pela negativa, não é? Pensarmos naquilo que é os cuidados mais respeitosos e mais humanizados, que no fundo são os conceitos até do ponto de vista internacional. De qualquer forma, também relembrar que as ordens profissionais e os profissionais com as profissões reguladas estão ao abrigo daquele que é o seu código deontológico, no sentido daquela que é a legis artis mais adequada, que é para a situação da mulher, que é da criança, e, portanto, isto nunca fica em causa relativamente àquela que é a responsabilidade deontológica. Depois, por outro lado, também não existem em Portugal nem dados, nem indicadores que sejam resultados de estudos completos ou aprofundados que se considere essencial para conhecer o fenómeno aqui em causa. Contudo, a consagração do termo de violência obstétrica deve ser revista e deve ser ponderada considerando o contexto jurídico-cultural nacional e as suas próprias implicações, assim como a inexistência do consenso técnico e científico. E do ponto de vista da evidência científica, importa ainda reconhecer que a experiência negativa de cuidados não coincide necessariamente só com a questão da violência. Existem outros fatores, nomeadamente a questão da insatisfação, do sofrimento, da dor, da frustração ou da discordância relativamente às decisões clínicas, e todos estes fatores podem ocorrer mesmo em contextos que se diga que tecnicamente estão adequados e eticamente estão corretos. E, portanto, a literatura internacional, que é importante termos em consideração a evidência que existe sobre esta questão da experiência do parto e de cuidados respeitosos, recomenda nomeadamente a distinção entre, por um lado, maus tratos intencionais, por outro lado, falhas relacionais ou comunicacionais, práticas clínicas desatualizadas, limitações organizacionais, eventos adversos clínicos e a própria percepção subjetiva da experiência de cada uma das mulheres. Portanto, agregar todas estas dimensões num único rótulo pode naturalmente prejudicar a análise das causas e as respostas legais e jurídicas que sejam adequadas. De qualquer forma, tendo em conta o tempo que me é destinado nesta primeira fase,
eu gostaria de referir que, e conforme temos referido, esta lei, no fundo, mascara como efetivação de um direito aquilo que, na verdade, são desde sempre deveres éticos e deontológicos das profissões de saúde. E a Ordem considera que a lei que hoje debatemos também não acautela nem garante ou efetiva os direitos na gravidez e no parto, bem como não contribui para uma adequada prestação de cuidados com vista à elaboração e à implementação do plano de parto. E, neste sentido, consideramos que o momento presente deve ser aproveitado também pela Assembleia da República e pelo presente grupo de trabalho, no sentido de ser feita aquela que é a reflexão urgente e necessária, que é como queremos, enquanto sociedade, garantir, antes de mais, o acesso aos cuidados necessários no acompanhamento da gravidez e no parto. Portanto, no momento em que assistimos a milhares de mulheres que não têm qualquer acesso a cuidados de saúde nesta área, em vez de direcionarmos a nossa atenção para esta questão específica da violência obstétrica, devíamos, antes de tudo, pensar no modelo assistencial que seja necessário, que vá ao encontro daquelas que são as necessidades destas mulheres que hoje não têm qualquer tipo de vigilância durante o parto, considerando que, na verdade, esta inacessibilidade a cuidados de vigilância durante a gravidez constitui em si uma forma de violência e de violação dos direitos na gravidez. E, portanto, esta será naturalmente um dos pontos que entendo ser de maior importância. A Ordem tem colaborado com o Ministério da Saúde e com todos os parceiros no sentido de repensar e de reorganizar aquela que é a resposta da saúde materna em Portugal e, por isso, já enviamos 2 projetos. Um deles, neste caso concreto, é a implementação dos centros de parto normal, que no fundo são estruturas nas quais se visa promover o parto fisiológico normal, porque a gravidez não é por si só uma doença, como sabem, com o menor nível possível de intervenção, contribuindo para uma experiência positiva do parto, a funcionar junto dos serviços de obstetrícia e dotado de profissionais qualificados que garanta a devida assistência, bem como, no fundo, resgata este direito à privacidade e à dignidade da mulher durante o trabalho de parto e pós-parto, num local que seja semelhante ao seu ambiente familiar, garantindo simultaneamente cuidados seguros e oferecendo-lhes recursos tecnológicos, uma vez que estão inseridas nestas instituições de saúde. Por outro lado, a questão do outro projeto, como todos os senhores deputados devem saber, do modelo de acompanhamento da gravidez de baixo risco nos cuidados de saúde primários, aquelas grávidas que não têm hoje qualquer tipo de acompanhamento, porque não têm uma equipa de saúde familiar e que, no fundo, a Ordem acompanhou todo este processo com o Ministério da Saúde, eu diria quase há um ano, para sair um despacho, que é o 1572, que, no fundo, define os princípios orientadores para a implementação do projeto de acompanhamento destas grávidas de baixo risco nos cuidados de saúde primários e que, naturalmente, não têm hoje qualquer tipo de acompanhamento. E, portanto, gostava de também informar os senhores deputados do bloqueio que está a ser feito por parte da Direção Executiva, quando se impede, naturalmente, que milhares destas mulheres tenham acesso a estes cuidados nestas áreas, exatamente porque não querem, de facto, transformar este despacho, conforme está, na autonomia necessária destes enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, no sentido de se praticarem os atos necessários a todo o acompanhamento da gravidez, que passa naturalmente pela prescrição de meios complementares de diagnóstico e de terapêutica, e esta terapêutica estamos a falar de vitaminas que qualquer um pode ir comprar à farmácia sem receita médica, mas que depois, para ter a comparticipação, depende de uma prescrição do médico. E, portanto, quando estamos a querer incluir médicos para primeiras consultas destas grávidas ou para a prescrição de meios complementares de diagnóstico ou terapêutica, quando eles não existem, estamos naturalmente a inviabilizar um projeto que era importantíssimo para todas as mulheres grávidas que hoje não têm qualquer tipo de assistência por falta, eu vou repetir, por falta de equipa
de Medicina Geral e Familiar, nomeadamente de médicos. E, portanto, enquanto não se disponibilizar estes atos instrumentais que são essenciais para a implementação do projeto, a Ordem dos Enfermeiros naturalmente saiu fora desta comissão de acompanhamento e só regressará quando se efetivamente conseguir implementar o despacho que foi publicado e que foi emanado por parte do Ministério da Saúde. Neste caso concreto, a Direção Executiva está, no fundo, a desautorizar aquilo que foi um despacho do próprio Ministério da Saúde. E eu gostava de lembrar a todos que, na verdade, já o quadro europeu, a diretiva que é de 2005 a 36, e também a transposição para a Lei 9 de 2009, regime jurídico português, o artigo 39, já refere exatamente que estes especialistas em saúde materna e obstétrica se encontram habilitados para exercer as seguintes atividades. Neste caso, prescrever ou aconselhar exames necessários ao diagnóstico mais precoce possível da gravidez. Portanto, desde 2009, que os enfermeiros especialistas que têm competências plasmadas numa diretiva, numa Lei 9, nunca foi regulamentada em termos da sua totalidade para o regime jurídico português e, como todos sabemos, por questões altamente corporativas. E espero que a própria Assembleia da República possa ter também uma palavra sobre esta matéria. E se calhar ficava por aqui, porque já ultrapassei os 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada pelo cumprimento do tempo. Eu passo desde já a palavra à senhora deputada Joana Seabra, do grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada, tem 5 minutos. Boa tarde a todos, Sra. Presidente, Sr. Bastonário, Sra. Presidente do Colégio de Especialidade em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, muito obrigado pela vossa presença. É sem dúvida sempre importante ter o contributo da Ordem dos Enfermeiros para esta reflexão, que é particularmente sensível e estruturante para o nosso sistema de saúde. Estamos perante duas abordagens legislativas muito distintas, por um lado a revogação da Lei 33/2025, por outro lado o seu aprofundamento e densificação. No fundo, o que aqui discutimos é como encontrar um ponto de equilíbrio entre a proteção dos direitos das mulheres e pessoas gestantes e a segurança e a autonomia dos nossos profissionais de saúde. Sabemos, e isso é inegável, que existem relatos e evidência de experiências negativas no parto, desde falta de consentimento informado até percepções de desumanização dos cuidados. Esses dados, claro que não devem ser ignorados e exigem uma resposta. Mas também sabemos que a prática obstétrica, e aqui inclui naturalmente o papel essencial dos enfermeiros especialistas, decorre muitas vezes em contextos de grande imprevisibilidade, exigindo decisões rápidas, tecnicamente exigentes e com elevado grau de responsabilidade. É precisamente nesta tensão que a lei deve ser especialmente cuidadosa. O conceito de violência obstétrica, tal como hoje está formulado, levanta dúvidas relevantes pela sua amplitude e indeterminação, pelo risco de interpretações subjetivas e pelo potencial de gerar medicina defensiva ou constrangimentos na atuação clínica. Por outro lado, a simples revogação da lei também suscita uma questão importante: como garantir que não há um retrocesso na proteção das utentes? Aquilo que nos parece essencial e onde gostaríamos muito de ouvir a vossa opinião, e já ouvimos também um pouco, é perceber se não existe aqui um caminho intermédio, mais equilibrado e mais eficaz. Um caminho que passe, por exemplo, por clarificar conceitos, evitando formulações excessivamente vagas, por reforçar o consentimento informado e a literacia em saúde, que são pilares fundamentais, por investir de forma consistente na formação dos profissionais, incluindo dimensões éticas, comunicacionais e de humanização dos cuidados, e por privilegiar mecanismos de melhoria contínua da qualidade, mais do que uma lógica predominantemente sancionatória. Gostava, por isso, de colocar algumas questões, algumas o Sr. Bastonário já abordou, mas se calhar podemos abordar de uma forma mais completa. Considera que o conceito atual de violência obstétrica ajuda ou dificulta a prática clínica dos enfermeiros? Que riscos concretos identifica na manutenção do atual enquadramento legal?
A revogação pura e simples criaria, na sua perspectiva, um vazio na proteção das utentes ou existem já instrumentos suficientes no sistema? E talvez, mais importante, que soluções alternativas propõe a Ordem dos Enfermeiros que permitam simultaneamente proteger as mulheres, valorizar os profissionais e melhorar a qualidade dos cuidados? Porque, no final, o nosso objetivo comum é, claro, garantir que cada mulher, cada família, viva o momento do parto com segurança, dignidade, confiança e qualidade assistencial, sem criar barreiras desnecessárias a quem cuida. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à enfermeira à deputada Lina Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quero começar por cumprimentar as entidades aqui presentes e agradecer a oportunidade de estar aqui para falar de um tema que honestamente não é fácil. Por falar de parto, não é só falar de medicina, é falar de um momento muito íntimo, muito vulnerável e que marca a vida de uma mulher para sempre. E é por isso mesmo que hoje temos que ter algum cuidado com a forma como entramos neste debate. Hoje discute-se muito o termo violência obstétrica, se faz sentido, se não faz, se é exagerado ou se é necessário. Mas, sendo muito direta, acho que há uma questão mais importante do que o nome que lhe damos. Há ou não há mulheres que saem de um parto a sentir que não foram respeitadas? Porque a verdade é que há relatos de mulheres que dizem que não perceberam o que lhes estava a ser feito, que não foram devidamente informadas ou que se sentiram tratadas de forma mais brusca, seja nas palavras, seja nas atitudes. Ignorar isto não pode ser uma opção. Mas também não podemos cair no outro extremo, que é os profissionais de saúde. Não são nossos inimigos, são pessoas que trabalham sob enorme pressão, muitas vezes com falta de recursos, com decisões rápidas e uma responsabilidade enorme. E por isso este debate tem de ser feito com equilíbrio. Para mim, a questão central é simples. Como é que garantimos respeito, explicação e, sempre que possível, consentimento, mesmo num contexto clínico exigente? Como podemos garantir uma definição clara e objetiva destas situações, sem cair em conceitos vagos que criem insegurança para os profissionais de saúde? De que forma conseguimos assegurar que o consentimento informado é realmente garantido, mesmo em situações de urgência onde o tempo é crítico? Que mecanismos existem hoje para uma mulher reportar uma experiência negativa? E esses mecanismos funcionam de forma eficaz? Como garantir responsabilização quando há falhas sem criar um ambiente de medo que afaste profissionais de uma área já tão exigente? Porque há uma coisa não invalida a outra. Podemos ter bons profissionais e ainda assim haver falhas na forma como se comunica, na forma como se acompanha, na forma como se respeita a mulher naquele momento. E isso também conta. Um parto pode correr bem do ponto de vista clínico e ainda assim deixar marcas profundas. E isso não devia ser ignorado. Mas também é importante dizer isto com clareza. Não podemos criar um enquadramento que seja injusto ou desproporcional para quem está a cuidar. Tem de haver equilíbrio, mais formação, mais comunicação, mais transparência e mecanismos que sejam justos, tanto para proteger as mulheres como para respeitar os profissionais. Porque no fim do dia o que está em causa é confiança. Confiança no sistema, confiança em quem cuida e confiança da mulher num dos momentos mais importantes da sua vida. E termino mesmo com isto. O problema aqui não é o nome que damos às coisas, é saber se estamos ou não disponíveis para garantir que nenhuma mulher se sinta desrespeitada num momento tão importante. Se estivermos, então vale a pena este debate. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Senhora Deputada Elsa Paes, por favor, tem 5 minutos. Muito obrigada, Senhora Presidente. Quero também cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros e a Senhora Enfermeira Alexandrina Cardoso e agradecer desde já a leitura e os contributos que aqui nos trouxeram. Hoje, obviamente, reconhece-se em termos nacionais e internacionais e os organismos internacionais, quer a Organização Mundial de Saúde, em declarações que têm vindo a prestar sobre estes assuntos e alertam para a necessidade de garantir cuidados de saúde materna que sejam não apenas tecnicamente adequados, mas também respeitadores dos direitos humanos. Isso é absolutamente inquestionável, acabaram de o dizer, e, portanto, é nessa linha que vão estes documentos internacionais e a Organização também Mundial da Saúde. Por outro lado, também reconhecem a própria Organização Mundial da Saúde que muitas mulheres sofrem no parto com procedimentos sem consentimentos. Portanto, que há práticas que
não são justificadas, não são consentidas por um lado e por outro lado também não têm uma justificação com critérios clínicos, que todos sabemos quais são, as episiotomias como prática de rotina, a manobra de Kistler e algumas administrações farmacológicas que provocam, e está documentado, e também em alguns estudos que têm sido realizados sobre o efeito, sendo eu cientista tive a preocupação de os pesquisar, embora não sejam estudos que se possam reportar à comunidade em geral, mas são circunscritos e dá para fazer leituras. E dizia eu que dão conta de experiências no parto com impactos negativos. Ora, nós consideramos, o PS, que a Lei 3325 introduziu aqui um avanço muito significativo, mas que também está no momento de acompanhar uma certa evolução da própria lei e, portanto, estamos disponíveis a acompanhar esta proposta do LIVRE no sentido de aprofundar o diálogo entre os profissionais de saúde, os utentes e as organizações não governamentais e tornar esta lei um pouco mais abrangente, porque, ao fim e ao cabo, o que todos queremos é que os direitos das mulheres, em qualquer circunstância, e mesmo no parto, sejam respeitados, sejam assegurados por todas as pessoas, nomeadamente pelos profissionais de saúde. O que está em causa é, de facto, assegurar que nenhuma mulher é sujeita a intervenções sem consentimento, a práticas desnecessárias ou a tratamento desumanizado. Há quem chame isto violência obstétrica e há quem chame a estas práticas também práticas que provocam experiências negativas. Independentemente da designação, o que nos importa é o que é que elas traduzem. E essa tradução, quando existe, obviamente, tem que ser objeto de alguma apreciação para que ela não seja reproduzida em práticas futuras. E, portanto, nós reconhecemos que precisamos de ter respostas estruturadas, equilibradas, por um lado, que garantam e que tenham em conta o consentimento informado e efetivo, por outro lado, que tenham em conta os cuidados de maternidade, que os cuidados de maternidade sejam assegurados com dignidade e, por outro lado, também que existam mecanismos de monitorização e transparência para a melhoria contínua da qualidade destes cuidados. Porque o essencial, no essencial não podemos perder de vista o objetivo, que é garantir que a gravidez, o parto e o pós-parto possam decorrer num contexto de segurança, de respeito, de dignidade para com todas as mulheres. Isto é o que toda a gente quer. Querem os políticos, querem os profissionais de saúde, querem as organizações não governamentais e querem as próprias utentes. Portanto, o que eu vos perguntava, para finalizar, é... seguramente tiveram acesso a todos os documentos que estão em cima da mesa, a própria Ordem dos Médicos já nos fez chegar algumas propostas. Eu gostava de vos perguntar se também nessa linha nos querem fazer chegar algumas propostas que nos permitam aprofundar a discussão do projeto, do único projeto que, em nosso entender, merece ser discutido, que é o do LIVRE, porque o outro é uma revogação da lei que não faz sentido, porque havia direitos que ficariam desacautelados quando eles já foram protegidos. Portanto, se têm algumas propostas a fazer-nos relativamente a esta matéria e, por outro lado, também se consideram, penso que já me deu essa resposta, mas gostava de haver de forma mais clara, se consideram que o papel dos enfermeiros deve ser reforçado no acompanhamento destas situações. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar as senhoras deputadas e também cumprimentar de forma muito especial o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, a enfermeira Luís Barreira e a Sra. Presidente da Mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, a enfermeira Alexandrina Cardoso. Quero também acompanhar a preocupação. De facto, é preciso discutirmos com muita seriedade os cuidados de saúde materno-infantis em Portugal e a forma como eles não estão a chegar a uma série de mulheres, a uma série de crianças, a uma série de famílias, e isso é algo que tem um custo gigante para o nosso país, porque tem implicações na vida de muitas pessoas e tem implicações a muito longo prazo e, portanto, quero deixar o acompanhar dessa preocupação
E também quero deixar dito também que lamentamos ouvir que o despacho que foi publicado recentemente e que dá mais autonomia aos enfermeiros nos cuidados de saúde primários, que não esteja a ser aplicado pela direção executiva do SNS e que a Ordem se tenha visto obrigada a sair da comissão de acompanhamento. Quero deixar também aqui essa nossa preocupação. Porque, de facto, os enfermeiros e as enfermeiras têm um papel importantíssimo em todos os cuidados de saúde materno-infantis e muito do caminho que foi feito na redução da mortalidade infantil, da melhoria dos cuidados, que é inegável, deve-se muito também ao papel dos enfermeiros e das enfermeiras em Portugal. Agora, o que nós estamos aqui a discutir pode ser discutido também em paralelo com esta preocupação que nós acompanhamos, que tem a ver com a má experiência que muitas mulheres relatam e continuam a relatar em situações de parto e que pode ser identificada como violência obstétrica. E os vários testemunhos mostram que este é um problema que precisa de ser compreendido e enfrentado e por isso é que foi tão importante também, do nosso ponto de vista, a aprovação da lei do ano passado. Portanto, mas percebemos também as questões que são levantadas relativamente a esta lei e por isso é que também apresentámos uma proposta para tentar que a lei fosse melhorada, fosse tornada mais abrangente e não focada em situações específicas, mas, por outro lado, também fosse menos subjetiva e mais também focada nas questões de formação e de literacia, como foi dito. Portanto, gostava de perceber, do ponto de vista da Ordem dos Enfermeiros, no fundo, repetindo um bocadinho a pergunta, o que é que gostariam de ver, ou se há propostas de alteração da lei para a tornar mais efetiva do ponto de vista da Ordem dos Enfermeiros, e gostava de saber, em particular, em relação ao projeto de lei do LIVRE, qual é que é a opinião que a Ordem dos Enfermeiros tem, o que é favorável e em que pontos é que identificam reservas. Uma das grandes críticas da Ordem feita à lei que foi aprovada no ano passado, a 33 de 2025, é a indefinição de alguns conceitos e a forma como a lei trata o registro obrigatório e a justificação dos atos clínicos. Gostava de saber que alterações é que se sugerem concretamente para esses artigos para melhorarmos a lei. Também queria perguntar, o Observatório da Violência Obstétrica sugere um meio termo, ou seja, manter a conceptualização jurídica do termo violência obstétrica na lei e admitir no plano da prática e da clínica a linguagem profissional, a expressão experiências negativas na gravidez e no parto. Disse-nos agora que considera que são duas questões diferentes e, portanto, gostaria que comentasse um bocadinho mais esta questão. A proposta do LIVRE também, como já disse, aposta no reforço da formação em direitos, consentimento informado e comunicação e, portanto, gostava de saber se consideram que esta é uma dimensão que pode ajudar a prevenir conflitos e melhorar a experiência das mulheres e que tipo de formação em concreto é que consideram que faria mais sentido. Também procuramos, na nossa proposta, melhorar mecanismos de monitorização e acompanhamento das práticas e gostávamos de saber, especificamente, que indicadores considerariam mais úteis para avaliar a qualidade dos cuidados na gravidez e no parto, se há novos indicadores que gostassem de ver implementados. Além deste diploma, que também gostaríamos de perceber, e já foram referidas aqui, que outras medidas é que precisamos de implementar no Serviço Nacional de Saúde para, de facto, conseguirmos garantir uma boa experiência na gravidez, uma boa experiência no parto e a retirada das experiências negativas que sabemos que têm tantos problemas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo desde já, então, a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Tem 10 minutos. Muito obrigado pelas questões. Obviamente que será difícil em 10 minutos responder com muita profundidade a todas as questões, mas de qualquer forma há uma questão que no fundo é transversal, que tem a ver com as propostas e naturalmente que a Ordem dos Enfermeiros fará chegar a este grupo de trabalho as propostas necessárias para tornar, do nosso ponto de vista, este regime jurídico, enfim, mais harmonioso e mais respeitador e mais conciliador, quer das mulheres, quer também dos próprios profissionais. Naturalmente que o vamos fazer,
tendo presente, obviamente, o papel que os enfermeiros têm nesta área da saúde materna e obstétrica. Como sabem, os enfermeiros assumem entre 70% a 80% dos partos nas nossas maternidades no país e, portanto, obviamente que a Ordem dos Enfermeiros também vê esta lei e este regime como importante. Naturalmente que nós somos mais defensores da questão das tais experiências de parto e de cuidados respeitosos do que propriamente aqui o conceito da violência obstétrica, que é um conceito dúbio, muito anglo-saxónico e que se calhar devia ser repensado, no fundo, este conceito. Sendo certo que o regime está assente em conceitos que são difusos, num regime muito sancionatório que parece, no fundo, prescindir de outros elementos que são essenciais, sem refletir sobre as condições de que o SNS dispõe para os cuidados que prestamos. Naturalmente que eu já falei de algumas questões de medidas que são importantes para o SNS e que nós já propusemos à tutela, mas relembro a todos que a questão da escassez de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, há um último relatório que foi produzido e que se tornou público em dezembro de 2023, ainda do anterior governo, e que dava conta da falta de 14 mil enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Se nós continuamos com medidas travão, nomeadamente nos PDOs aprovados para as ULS, com a impossibilidade de contratarem enfermeiros, porque a única exceção que fizeram foi retirar os médicos deste garrote da contratação. Se mantemos este garrote para os enfermeiros, obviamente que é muito difícil, com o aumento do número de utentes, mantermos o mesmo número de enfermeiros ou até menos enfermeiros no sistema. E, portanto, uma das propostas que a Ordem fez já ao Ministério é no sentido de conseguirmos retirar estes limites à contratação dos enfermeiros, neste caso da categoria de enfermeiros, para podermos, de facto, conseguir prestar melhores cuidados e aumentarmos a assistência devida também nesta área da saúde materna e obstétrica. De qualquer forma, o próprio conceito de violência obstétrica é impreciso, tem conceitos na proposta do LIBRE que baseiam-se predominantemente em categorias descritivas e normativas, mas não em tipologias clínicas ou jurídicas já consolidadas. Eu falei agora um bocadinho da questão daquilo que existe, da evidência científica que existe nesta área, com diversas dimensões. Juntar tudo numa mesma designação é altamente prejudicial. De qualquer forma, também alertar que o próprio ordenamento jurídico português já dispõe de instrumentos para sancionar comportamentos efetivamente ilícitos ou lesivos, nomeadamente através de figuras como a ofensa à integridade física, a coação, a ameaça, a discriminação, o assédio, a violação do dever de informação, a falta de consentimento, a negligência profissional, responsabilidade disciplinar e também a própria responsabilidade civil. Portanto, no fundo, afirmar que a violência obstétrica corresponde a esta ação física, verbal, psicológica e emocional exercida por profissionais de saúde ou resultante de práticas institucionais, no fundo o texto agrega aqui sobre uma única designação realidades que podem ser altamente distintas em cada um das situações que as mulheres podem ser alvo, sem que, de facto, exista aqui um critério claro da sua própria gravidade. Naturalmente, ou proporcionalidade. Nós, naturalmente, que vamos fazer as propostas relativamente a esta questão. Um dos pontos que também é importante é nós misturarmos aquela que é a responsabilidade individual do profissional e aquela que é a responsabilidade da própria instituição. Se eu não tenho condições de trabalho ou se eu tenho escassez de profissionais, não pode ser a minha imputada responsabilidade e tem que existir aqui, de facto, esta questão da própria responsabilidade da instituição. Relativamente à questão dos próprios conteúdos curriculares formativos, relembrar que
enfermagem e os especialistas em saúde materna e obstétrica têm os seus conteúdos muito definidos do ponto de vista europeu. A própria diretiva impõe aqueles que são os conteúdos. Neste momento está a ser revista, mas existe, de facto, diretivas que têm que ser cumpridas para aquela que é a legislação portuguesa. Para além disso, há também uma questão importante que, na redação do projeto, que, no fundo, revela também aqui alguma parcialidade enquanto privilegia associações da sociedade civil sem incluir, por exemplo, as ordens profissionais no seu diploma, ou sociedades científicas, entidades reguladoras, ou até mesmo comissão de ética ou organizações de utentes. Também não acompanhamos muito a criação desta Comissão Natural de Natureza Multidisciplinar, com competências em atos próprios das profissões que são reguladas, naturalmente sem a própria integração desses mesmos representantes das profissões neste regime jurídico. No fundo, as sugestões apresentadas revelam em vários pontos uma tonalidade maioritariamente sancionatória e centrada na ideia de que os profissionais de saúde são, por definição ou presunção, os principais responsáveis pelos problemas existentes na assistência à gravidez e ao parto, devendo, no fundo, ser corrigidos esta situação. Já falei da carência de recursos humanos como sendo uma medida que é importante. Naturalmente que a questão dos projetos que entendemos, quer do Centro de Partos Normal, quer do projeto dos cuidados de saúde primários na gravidez de baixo risco, entendemos que são fundamentais. Obviamente que nós acompanhamos também os próprios referenciais da OMS e a própria evolução, neste caso, destas práticas que não são, no fundo, consentidas. Parece-me que, de uma forma geral, respondi a quase todas as questões. Eu não sei se é possível... Mas tu respondeste. Na vinda para Lisboa. Mas fica o nosso contributo de podermos fazer uma análise pormenorizada ao diploma e poder-vos enviar também em sede de grupo de trabalho com as nossas considerações. Fala da importância deste acompanhamento na gravidez para a preparação e para a experiência de parte positiva quando assistir. Exato. Esta questão que a enfermeira Alexandrina disse é muito importante, que tem a ver, no fundo, com o acompanhamento das próprias grávidas no sistema. Quando elas não são acompanhadas, também não têm qualquer tipo de instrução, nem literacia, e, portanto, depois acontecem as situações dos partos em ambulâncias, nos partos nas ruas, etc., etc., e depois práticas que não sejam tão respeitadoras. Portanto, é importante que haja, de facto, um profissional de referência que faça este acompanhamento e esta vigilância da gravidez, até para que a grávida tenha sempre um contacto próximo, no sentido de poder esclarecer as suas dúvidas e ser devidamente acompanhada no seu percurso do parto. Certo, Sra. Presidente? Muito obrigado. Queria só, para terminarmos, perguntar se alguma questão que tenha ficado por colocar. Como? Não havendo da parte dos deputados mais nenhuma dúvida, aquilo que eu vos pedia era para, por favor, nos enviarem todos os contributos que entendam ser útil no âmbito desta discussão e agradecer os contributos essenciais que nos trouxeram para podermos discutir os diplomas de uma forma sustentada na evidência e que sirvam as mulheres e que sirvam os profissionais, porque, no fundo, é nesta união que conseguimos os melhores resultados. Muito obrigada.